Olá, eu sou a doutora Joane Simon Flauzino, também conhecida como Doutora Lógica. Vai começar agora o aulão de física especial para a prova da Polícia Federal, para papiloscopista. Oh, quase travei a língua. Vambora! Vamos começar aí pela parte de ondulatória, certo? Então, garra, hein? Força, vambora. Começando com o movimento harmônico simples, MHS, tá? Tem que saber que o movimento é retilíneo, ele é limitado, ele tem uma amplitude, certo? Ele é periódico, né? E também ele vai funcionar, né? Sob a ação de uma força que é restauradora, como aqui a lei de Hooke, né? F igual a menos kx, tá? Esse menos aí já vai dizer para nós da pista de que é uma força restauradora. Então vai funcionar assim, né? Aqui a gente vê a oscilação, né, já como uma senoide ou cossenoide, certo? A gente tem a amplitude aqui, dá para ver exatamente a amplitude do movimento, certo? Crista a crista, vale a vale, etc, tá? Tem que lembrar que esse corpo que está oscilando, ele está em equilíbrio, tá? Então, bom, a força, ela é nula, né? Ela é resultante, tá? E vai ter um ponto que vai ser esse ponto de equilíbrio O aqui no meio, tá? E aqui, ó, a amplitude menos A e aqui a amplitude mais A, beleza? O que mais que eu tenho para falar, né? Nesses pontos da trajetória aí, menos A e mais A, vai ocorrer uma inversão no sentido do movimento, né? Ele vai e volta, ele é periódico, tá? Nesses pontos aqui da amplitude máxima e amplitude mínima, a velocidade vai ser zero, porque ele vai parar para voltar, ok? O que mais que eu tenho para dizer aqui? Se a velocidade, então, é nula, o que vai acontecer? Nesses pontos de amplitude mínima e máxima aqui, a aceleração do corpo, tá? Vai ser máxima, ok? Vai ser máxima essa aceleração e a velocidade nula. Ainda nesses dois pontos de mínimo e máximo aqui da amplitude, né? A mola, no caso ali, como está no exemplo, né? Poderia ser um pêndulo, enfim, poderia ser até um átomo vibrando, tá? Mas vai ser deformada ao máximo aqui, tá? Vai ser estendida e comprimida, né? Vai ser o máximo que vai acontecer ali, que vai chegar na nossa amplitude máxima e mínima, então. Olha, que mais que eu tenho para falar dessa amplitude, né? Sobre a força máxima, né? Exercida sobre o corpo, né? Vai acontecer nessas amplitudes mínima e máxima aí, ok? Bora lá. Então, vamos falar de onda, né? Como característica geral das ondas, podemos afirmar então que uma onda é capaz de transmitir energia, hein? Não é matéria, pelo amor de Deus. De um ponto ao outro, de um meio, sem arrastar partículas, né? Então, assim, ó, sem matéria. Opa, usei o mesmo M. Sem matéria, tá? Então, a onda ela pode transmitir o quê? A energia, tá? Essa energia aqui pode ser compreendida como quantidade de movimento, tá? O nosso Q. E então ela vai transferir essa energia às partículas do meio, né? Mas vai ser incapaz, como eu estou frisando aqui, de transportar a matéria, ok? Só energia. O que mais? A amplitude da onda, então, vai estar relacionada com essa energia, tá? Então, vai estar ligada aqui, essas duas grandezas da amplitude, né, e da energia vão estar conectadas. Quanto maior for a amplitude, maior a energia que a onda vai transportar, tá? Então, essa energia aí que foi transferida por uma fonte, né? Que vai ser bem importante lá na ótica daqui a pouco, tá? Então, sempre vai ter uma fonte aí. Então, nesse tipo de onda periódica, ok? O seu ponto mais alto é a crista e o mais baixo é o vale. Vocês já estão careca de saber, né? Ó, o comprimento de onda, quem é? O lambda, né? E o que mais que eu tenho para falar sobre isso ainda? Eu posso medir ele, né, com distância, então aqui SI metros, tá? Posso medir crista a crista, vale a vale ou crista e vales aí, tá? O que eu achar melhor. Continuando. Aqui tem o desenho, né, de novo, a amplitude. Aqui o comprimento de onda, ele tá medindo, né, aqui de crista a crista, o nosso lambda, tá? E aqui ele já está me dando a frequência, né? Por quê? Porque eu tenho aqui todos os dados para conseguir calcular essa frequência. Tudo bem? Neste gráfico. Então, é uma das grandezas que a gente já vai falar já da frequência. Lembrando, então, que nós temos essa fórmula, que se você ainda não sabe ela de cabeça, você tem ainda mais algumas horas aí para colocar dentro da cachola. Equação fundamental de onda. A velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência, tá? Ó, velocidade, presta atenção nas unidades, cara. Não vai fazer o cálculo tudo direitinho e errar a unidade, hein? Pelo amor de Deus, olha lá. Velocidade é metro por segundo. O lambda aqui, que é o comprimento de onda, é em metro, tá? E a frequência é em hertz, tá? Hertz
é a mesma coisa aí que segundo na menos 1 ou 1 sobre segundo, ok? Só para lembrar aí. O que mais? Aqui tem o gráfico mostrando como é que funciona a propagação de uma onda eletromagnética, né? A gente vai ter os campos magnético e elétrico vibrando aí perpendiculares entre si, né? A gente está vendo aqui o campo elétrico em vermelho e o magnético em azul. E aqui ele está me dando a direção de propagação da onda, ok? O que mais? As ondas, né, a gente pode classificá-las quanto às suas dimensões, elas podem ser unidimensionais, como numa corda, bidimensionais, como na superfície de um lago, por exemplo, quando tu tá com uma pedra, né? Ou as tridimensionais, que o exemplo até do gráfico anterior ali, que são as ondas eletromagnéticas, que são tridimensionais, tá? Quais são os fenômenos ondulatórios? Agora vão vir vários fenômenos, hein? Então vem prestando atenção aqui comigo que depois vai aparecer de novo em ótica. Reflexão primeiro, reflexão de uma onda, né? Vai consistir então no seu retorno ao meio de origem após incidir um obstáculo ou contra a interface de separação de dois meios distintos. Isso aqui, como a gente já viu um monte em ótica, né? A gente já tá careca de saber, tá? Então a reflexão, aí é bom lembrar isso aqui, ó. A reflexão ela pode ocorrer com qualquer tipo de onda, tá? Ó, reflexão qualquer tipo, tá? Pode ser mecânica, pode ser eletromagnética, não dá nada. Pode ter reflexão, tá? Esse fenômeno aí. Com transversais ou longitudinais, né? A gente vai falar de todas as características ainda. E que a gente já falou até agora, né? Com uni, bi ou tridimensionais, tá? Então a reflexão vai acontecer aí em todos os tipos de onda, né? Em qualquer tipo de onda. Primeira lei da reflexão qual que é? É a mesma primeira lei da refração que a gente já vai ver já, tá? Mas é uma só para as duas, a primeira. Que é o quê? O raio de luz incidente, a reta normal e o raio refletido, eles têm que ser coplanares, ou seja, eles têm que estar no mesmo plano, tá? Eles têm que definir um único plano. Essa é a primeira lei da reflexão, que por acaso também é a primeira lei da refração. Beleza. Segunda lei da reflexão, esse aqui é importante, hein? O ângulo de incidência, né? Que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, pelo amor de Deus, já repeti isso 1 trilhão de vezes. Tu não vai me medir um negócio, aqui tá normal, né? Se tá vindo coisa aqui incidindo, tá? Onde é que eu vou medir o ângulo? É K normal, é aqui, ó. É esse ângulo θ aqui, ó. Tá? Pelo amor de Deus. Beleza. Continuando. Mas agora vamos falar do fenômeno da refração, né? Refração consiste na passagem agora, né? O outro era retorno, agora é passagem de um meio para o outro, né? Após incidir uma interface de separação entre eles. O fenômeno ele é caracterizado pela mudança de velocidade. Então, olha só, cara, refração tem que ter mudança de velocidade, senão não é refração. Ok? Então, vai ter a mudança na velocidade de propagação da onda. Por quê? Porque o meio muda. O meio muda, tá? Então, vai mudar a velocidade. Então, a refração de uma onda é sempre a culpa... Isso aqui, bota uma nuvenzinha aqui, ó. Eu falei isso em exercício, falei em sala, né? Refratou, refletiu. Como é que é? Refratou, refletiu. Se tem refração, tem reflexão, tá? A refração, assim como a reflexão, então, pode ocorrer com qualquer tipo de onda. De novo, mecânica, eletromagnética, transversal, longitudinal, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Pouco importa. Tanto a refração quanto a reflexão são fenômenos ondulatórios que podem ocorrer com qualquer tipo de onda. Ok? Bora lá. Qual que é a primeira lei da refração? Já falamos, vou até pular. É igual a da reflexão. Agora sim, aqui importante que a gente vai usar, né? Porque eu tenho uma forma para fazer os exercícios, esse cair na nossa prova, tá? Então, o produto do índice de refração de um meio pelo seno do ângulo que o raio forma com a normal, nesse meio, é igual ao índice de refração nesse segundo meio para o qual ele vai atravessar, né? Vezes o seno do ângulo que esse raio faz nesse meio 2, né? Com a normal, beleza? Então, tá aí a segunda lei de refração, que é a lei de Snell-Descartes. Vou até escrever aqui rapidinho, porque, pô, a gente não fala o nome dos caras, né? Snell... Vai que aparece, né, o nome na prova, tem que saber, né? Snell-Descartes, tá? Fechou, bora lá. Sobre o índice de refração absoluto, né? Porque a gente viu ali na fórmula que tem o N1, o N2, como é que a gente calcula esse N? O N, que é o índice de refração do meio, tá? Como é que é calculado? A gente pega o C, isso aqui é a velocidade da luz, tá? Que é quanto mesmo? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ok? Então, para eu achar o índice de refração no meio, é só pegar essa velocidade da luz aí e dividir pela velocidade da luz no meio, que eu quero calcular, né? Tá bom? Então,
Já tá tudo escrito aqui embaixo que eu falei, né? Aí, só para dizer então que nós temos a frequência da onda, né? Que é uma das grandezas que tá lá na equação fundamental das ondas, né? Essa frequência aqui, pelo amor de Deus, cara, presta atenção em mim aqui. Olha só, ela não se altera, tá? Então, a frequência da fonte não se altera, pelo amor de Deus, tá? Frequência da fonte não altera. Por quê? Porque assim, ó, vai depender dessa fonte, né? Tá? E aí a gente vai concluindo na refração, então, que o que vai variar? A gente já sabe, que a gente viu no outro slide, que com certeza que se tem refração, a velocidade varia, né? Mas outra coisa que varia também, e os caras botam pegadinha confundindo essas duas grandezas aqui, a frequência e o lambda, né, o comprimento de onda, é que o lambda varia, tá? Na refração. Passei de um meio para o outro, se eu tinha um comprimento de lambda, um comprimento de onda lambda, no meio N1, no meio N2, se ocorrer o fenômeno da refração, se essa onda passar para esse segundo meio, ela vai ter um outro comprimento de onda, um comprimento de onda lambda 2, tá? Mas a frequência da fonte é a mesma, a fonte não altera a frequência, tá? É sempre a mesma, pelo amor de Deus, tá? Beleza? Então tá, muito bem. Aí, só um detalhezinho aqui, porque vai que ele pega isso aqui na conceitual, né? Ó, é importante ressaltar o quê? Que na refração de uma onda, né? A fase da onda não sofre alteração, tá? Beleza isso aí? O que mais? Olha lá. Fenômenos ondulatórios. Interferência. Então agora a gente vai falar de interferência, né? Muitos fenômenos ondulatórios da natureza não podem ser explicados por uma única onda periódica progressiva. É bastante comum que uma onda complexa seja descrita como uma combinação de ondas periódicas simples, tá? Isso aqui é a partezinha conceitual, ok? Então, a gente vai ver mais de interferência. Daqui a pouco lá em ótica eu vou explicar melhor isso aqui ainda, tá? O que mais a gente tem? A gente tem o princípio de independência na ondulatória, né? O que é isso? Quando duas ondas, ou até mais, né? Ondas progressivas aí, quando elas se cruzam, tá? Em um ponto do espaço, cada uma delas vai se comportar independentemente da outra. Então é como se a outra não existisse, né? Elas se cruzam ali, mas não dá nada, é como se aquela outra não existisse, beleza? Então esse é o princípio de independência aí na ondulatória. Também temos aí o princípio de superposição, né? O que é isso? Quando duas aí, ou mais ondas, né, se cruzam num ponto, né, os efeitos que cada uma tem, né, os efeitos individuais que cada uma delas provocaria, como eu coloquei aí no texto, né, nesse meio, durante essa superposição, eles terminam por se somar algebricamente, tá? Quando duas ondas sofrem superposição, né, os efeitos individuais de cada uma nessa superposição, né, no fim das contas, eles vão ser somados algebricamente, tá? Então, o fenômeno da superposição dos efeitos das ondas que se cruzam é chamado de interferência, tá? Então, o fenômeno da interferência é quando há superposição de ondas. Beleza, bora lá. Então, a gente tem aqui uma interferência que ela é construtiva, né? Porque aqui a amplitude, né, vai ser maior dessa onda, né? Vai ser maior essa amplitude. Aqui a gente tem a interferência que é destrutiva, né? Que aí cadê a onda, né? Foi destruída, como eles falam. Mas veja, aqui está a superposição, né? E aí aqui a gente vê o princípio de independência, né? O fenômeno de independência. Por quê? Porque elas voltam como se nada tivesse acontecido, certo? Só que vai ter uma mudancinha de fase aqui, vocês estão vendo, né? Eu falei disso aí em aula, tem na apostila também. Então, olha lá, o que mais? Eu tenho que falar ainda da polarização, né? Que a luz aí, né? Normalmente, luz do sol, etc., ela não é polarizada, tanto que a galera aí compra os óculos de maneiro, né? Polarizado, aquela coisa toda, né? Então, aquela lente do óculos, ela vai polarizar a onda. Então, o que é polarizar isso, né? Isso que é a onda, né? No caso. Então, olha só. Sabemos que, ao refratar-se, parte da luz incide em uma superfície de separação entre dois meios transparentes e ela vai sofrer o quê? Reflexão. Por quê? Né? Se ela refrata, ela reflete também. Tudo bem? Lembra disso. Demonstra-se que, se o raio refratado, o raio refletido, se eles forem perpendiculares entre si, o que vai acontecer? A luz refletida será totalmente polarizada. Tá?
Então, vejam, se o raio refratado e o raio refletido formarem 90 graus, a luz vai ser totalmente polarizada. Isso aí é conceitual, gente. Estou jogando as conceituais para vocês, porque eu acredito que vocês fizeram bastante exercício, né? Calcularam, vocês fizeram bastante cálculo já, né? Então, vamos lembrar essas conceituais aí. Ó, aqui está mostrando a polarização da luz, né? Então, ali, ela está vibrando em várias direções aqui, né? A luz, certo? Aquela onda tridimensional, não está polarizada, tudo bem? Aí ela passa por um polarizador aqui, pode ser uma lente, né? Enfim. E aí, o que vai acontecer? Essa luz, ela vai se propagar somente em uma direção daí. Aí ela foi polarizada, tá? Se eu colocar um outro polarizador aqui, que ele é horizontal, como eu estou botando, né? O que vai acontecer aqui? Nada, não vai passar, certo? Tá? Então, o polarizador nada mais é que um, digamos assim, um organizador, entre aspas, né? Da propagação aí da luz, por exemplo. Tá ok? O que mais? Cara, efeito Doppler. Vamos lá. Vamos começar a falar de som também, né? Que tá faltando. Então, olha lá. O efeito Doppler, tá? Isso aqui é pegadinha que já apareceu em várias questões. Então, se liga. O efeito Doppler, tá? Eu falei do som aqui, que a gente tá acostumado, a sirene, aquela coisa toda. Mas o efeito Doppler pode ocorrer com qualquer onda, tá? Mecânica, como o som, ou eletromagnética, como a luz. Mas, prof, a gente não estudou efeito Doppler de ondas eletromagnéticas da luz? Não, realmente, nós não estudamos, porque não cai para vocês, né? Isso é o redshift, blueshift, né, lá do espaço sideral, cara. Nem precisa saber disso daí. Mas precisa saber é o quê? Que esse efeito pode ocorrer com a luz, né? Não é só com o som, não é só com ondas mecânicas, tudo bem? Só que aí o que acontece? A gente acaba achando que só tem com som, por quê? Porque é bem mais perceptível esse efeito Doppler nas ondas sonoras, tá? O que é esse efeito Doppler, no fim das contas, né? É uma mudança na frequência. Tá? O efeito Doppler ele vai trazer para ti uma mudança na frequência da onda, tá? Por que vai ter essa mudança de frequência? Porque vai existir um movimento relativo, né? Vai ter um movimento, certo? Então aqui vai ter movimento, hein? Entre a fonte das ondas, né, e esse observador, né, tipo a ambulância e o cara que está na calçada, essas coisas, ok? Que até que eu coloquei aqui da sirene na calçada, né, depois vocês podem dar uma olhadinha ali. Aqui, ó, já botei a fórmula, isso aqui tem que saber, tá? Então, olha lá. É de esperar que fonte e observador, né, se eles estiverem ambos em movimento aí, aqui é a fórmula geral, tá? Para observador parado, ou para fonte parada, ou para os dois em movimento, né? Porque quando um está parado, o outro está em movimento, porque tem que ter movimento, certo? Então, assim, essa aqui é a geral. Então, se a fonte e o observador estiverem ambos em movimento, aqui a fórmula geral, né? Os efeitos anteriores, né, vão se sobrepor aí, né? Vai ter uma mudança, olha lá, aparente na velocidade, tá? Vai parecer, pela mudança da frequência, que a velocidade também mudou, tá? O que? Isso em relação à fonte, né? E o observador aí, a fonte pode ser ambulância, enfim, tudo bem? E também, né? O que vai acontecer? Olha lá, comprimento de onda muda também, tá? Devido ao quê? Movimento da fonte, tá? Se tiver movimento da fonte, há mudança do comprimento de onda, tá? Então, aqui frequência, aqui é a frequência do observador, aqui é a frequência da fonte, certo? No numerador aqui. E aí aqui embaixo, né, eu vou ter a velocidade do observador e a velocidade da fonte. E aqui o nosso Vzão, que normalmente é o que ele vai pedir para a gente calcular essa velocidade relativa, tá? O que mais? Então aqui, de novo, coloquei até de outra forma, tá? A fórmula, como vocês acharem melhor aqui. Aqui, depois, se vocês quiserem dar uma olhada com calma, também, se eu não me engano, tem na apostila de vocês, ou se não tem no slide, eu já usei esse slide antes, tá? Como é que funciona o efeito Doppler, tá bom? Para relembrar aí os detalhes, ok? Que eu não tenho muito tempo aqui. Tô só frisando as coisas mais importantes, né? Inclusive, já estou atrasado. Então, bora lá. Olha só. Então, o efeito Doppler aquela fórmula ali é só para onda mecânica, tá? Se tu for fazer um cálculo, que tu não vai ter que fazer, de efeito Doppler de ondas eletromagnéticas, tá? É outra fórmula, beleza? Tá?
Então, só para lembrar que é uma questão conceitual que já apareceu algumas vezes, efeito Doppler acontece também com ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo. Não é só com o som ou com ondas mecânicas, tá? Beleza, acho que eu já falei bastante isso. Então tá, bora lá, o que mais? Outro fenômeno sonoro aqui, né, é persistência auditiva, né? O intervalo de tempo necessário para que o nosso tímpano, né, depois que a onda foi lá e bateu nele, né, retorne à situação inicial de repouso, tá? Isso é a persistência auditiva, tá? É o momento, né, que a onda vai bater no tímpano e aí ele vai vibrar, vibrar, vibrar até ele chegar no repouso de novo. Isso aí é persistência auditiva, ok? Beleza? Tô pegando bem a parte conceitual aqui com vocês, hein? Olha, nos seres humanos, a persistência auditiva é de 0,1 segundo, tá? 1/10 de segundo, ok? Então, assim, o tempo de duração dos efeitos de uma onda sonora no ouvido do ser humano é de aproximadamente 0,1 segundo. O que ele está querendo dizer? Que o meu tímpano, né, ele fica quanto tempo vibrando desde que a onda bateu até ele ir para o repouso? 0,1 segundo, fechou? Reflexão do som. Bom, a gente viu reflexão das ondas, mas vai ter reflexão do som também. Só que a reflexão do som vai trazer para mim certos fenômenos. Então vamos dar uma olhada, né? Vai depender aí da diferença de tempo, né? Do intervalo de tempo, delta T aí, de 3 fenômenos, tá? Vai trazer aí. Quem que é? É o reforço. Opa, eu botei reforço aqui, tá? É reforço, reverberação e eco, tá? São 3 fenômenos relacionados à reflexão do som, tá? Reforço, reverberação e eco. O que distingue eles? O ΔT. Então, vamos ver. Se o meu ΔT é muito próximo de 0, né? Ou seja, o ΔT dos dois ali é muito próximo, né? Os dois vão chegar praticamente juntos ao ouvido, né? Os dois o quê? Os dois sons, tá? Os dois sons chegam praticamente juntos ao ouvido. Nesse caso, o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir distinguir que são 2 sons. Ela vai achar que é um som só, né? Só que o que vai acontecer? Nesse caso, a pessoa, então, não conseguirá diferenciar o som direto do som refletido, né? Porque aqui a gente está falando de fenômenos de reflexão do som, reforço. Então, vai refletir o som, só que ela não vai perceber. Não vai perceber que ele refletiu. Vai achar que é um único som, né? Porém, aí aqui vem um detalhezinho, hein? Com mais energia que cada um deles isoladamente. Claro, por quê? Porque vão chegar 2 muito juntos, então vai parecer mais intenso esse som, tá? O volume dele, né? Volume maior que a gente fala, ok? Que mais? Ou amplitude também pode dizer, tá? Para a pessoa, o som soará mais intenso e o fenômeno, então, aí é denominado de reforço. Então, reforço é mais intensidade no som, tá? Beleza? O que é a reverberação? É quando o meu ΔT, meu intervalo de tempo, é menor que a persistência auditiva, né? De 0,1 segundo. Então, a pessoa vai ouvir o som direto e em menos de 0,1 segundo depois, ou seja, antes do tímpano dela ir para o repouso, ela vai escutar esse som refletido, tá? O que vai acontecer aí? Devido a essa persistência auditiva, como eu acabei de falar, né? A pessoa não vai diferenciar os 2 sons. Mas, ó, presta atenção, ela vai ter uma sensação, tá? De um único som. E aqui faltou um S de som. Oh, meu Deus. Tá? E ele vai ser mais duradouro. Por que vai parecer mais duradouro? Porque o meu tímpano ele não chega a repousar, né? Já vai chegar uma outra onda que já vai colocar ele para balançar de novo, para vibrar de novo, certo? Então por isso que ele vai parecer mais duradouro, tá? E vai parecer um único som só, exatamente por isso que eu acabei de falar. A onda vai chegar, vai bater no tímpano que ainda vai estar reverberando e não vai estar em repouso. Tá? Então vai parecer um único som. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é a chamada reverberação. Ok? O que mais? Tem o eco ainda, né? Deixa eu tomar um gole aqui, porque, meu Deus do céu. Chazinho. Tudo dói. Ó, quando o ΔT, então, for igual à persistência auditiva de 0,1, né? Ou maior, a pessoa vai ouvir o som direto, né? E depois de um tempo, né, que vai ser maior que a persistência auditiva dela, certo? Maior. O que vai acontecer? Ela vai escutar o som refletido. Esse som refletido aqui, quando o meu ΔT é maior que a persistência auditiva, maior ou igual à persistência auditiva, é o eco, tá? Isso é o eco, beleza? Então tá aqui, ó, esse fenômeno recebe o nome de eco, tá? Que a gente conhece bem aí, beleza? Tem o batimento ainda, tá? Então, que cai,
né? Acho que tinha exercício na apostila de vocês, pelo menos uns 2 ou 3, né? De batimento. O que vai acontecer? O batimento é quando tem uma interferência. Se liga que aqui eu já saí da reflexão do som, hein? Vê, aqui o batimento vem da interferência, tá? É outro fenômeno. O eco lá, reverberação e a persistência auditiva vem da reflexão do som. O batimento vem da interferência do som, tá? Fechou isso aí? Então, são ondas que vão sofrer uma interferência, tá? Quando elas tiverem aí frequências muito próximas, tá? Quão próximas, professora? Então, tem o desenho aqui para mostrar, né? Mas acho que aqui vai ficar mais legal aqui. Deixa eu ver, eu botei? Botei, tá no outro ali. Então, vamos lá, vamos embora comigo. Ó, volta. Então, observe que periodicamente a amplitude da onda resultante vai variar, claro, ok? E aí a minha frequência resultante, né, vai ser a soma dessas duas frequências muito próximas dividido por 2, uma média aritmética mesmo, tá? Só que aí assim, ó, esse som do batimento, como são frequências muito próximas, ele vai parecer um som muito forte, ou então um som muito fraco, tá? A resultante aí. Então, olha só, como é que eu sei que tem batimento ou não tem batimento? Quando é que ocorre esse fenômeno, tá? Bom, a gente fala do fenômeno de batimento relacionado a seres humanos, certo? Para nós, a gente detecta até 7, tá? Ó, esse número é facinho de lembrar, hein? 7 batimentos por segundo, tá? Então, frequências aí de batimento de 7 Hz, ok? Então, assim, no intervalo, tanto para cima quanto para baixo de uma frequência, certo? Até 7 Hz acima ou 7 Hz abaixo, eu vou ter o fenômeno de batimento, tá? Agora, é muito importante lembrar, que eu não sei se eu escrevi aqui, acho que não, então se liga aqui. O batimento não ocorre, tá? Se a segunda frequência for igual para a primeira, tá? Então, assim, ó, não há batimento. Quando F1 é igual a F2. Não tem, tá? O último fenômeno sonoro aí que a gente vai ver é o fenômeno da ressonância, tá? Ele pode ocorrer com qualquer sistema que é capaz de oscilar, ou seja, qualquer coisa, né? Basicamente. Então, você já deve ter ouvido falar de pessoas que conseguem quebrar taça de cristal com a própria voz. Por quê? Porque daí a onda sonora, né, da pessoa, certo? Está numa frequência, né, que ressoa com a frequência de oscilação do material que compõe essa taça de cristal. É isso que acontece, tá? Ou então, né, vibração de arquibancada, quando faz ola, aquelas coisas todas. Vocês estão ligados, né? Depois eu só dar uma lidinha aqui, que eu coloquei alguns exemplos nos próximos slides também, tá? Então, cada sistema, né, a ponte, a taça de cristal, etc., todo objeto, né, vai ter aqui uma frequência natural de oscilação. E aí a gente vai ter, encontrando essa frequência natural, né, e emitindo-a, esse objeto vai reverberar através da nossa onda sonora, ok? Então, ele vai recebendo energia periodicamente, por quê? Porque lembra, lá do começo, a onda ela transporta energia, né? Então, ele vai aqui recebendo energia nesse sistema físico, né? Esse objeto físico, enfim, tá? E aí, o importante é que é sempre com a mesma frequência, né? Frequência igual. Claro, para poder ressoar, tudo bem? Então, é uma frequência igual a essa frequência natural de oscilação que esse sistema, esse objeto físico tem. E aí, esse sistema, ele vai absorver essa energia emitida por essa onda, tá? E vai ressoar. E ele vai ressoar, então, porque com amplitudes cada vez maiores, tá? Cada vez mais ele vai ganhando mais energia, né? E aí, então, as amplitudes vão sendo cada vez maiores da sua oscilação. Por isso que os soldados não podem marchar em ponte, porque daí a ponte vira uma onda, tá? É isso. Então, tem mais algumas coisas aqui, né? As propriedades elásticas, etc e tal. Tem aqui alguns exemplos também. Esse do Tacoma Narrows aqui já caiu em questão, tá? Então, o pessoal que toca instrumento musical deve achar essa matéria super bacana, né? Também, porque dá pra se entender com ela e com os seus instrumentos que já está acostumado, né? Então, se utilizem disso na hora da prova, se dá um branco, tá? Essa é a dica que eu tô dando aqui. A parte de ondulatória, querendo ou não, certos aspectos dela, principalmente os conceituais, né? Eu consigo muito fazer um paralelo com o meu dia a dia.
Então, se eu tiver em dúvida numa questão conceitual, eu vou usar o conhecimento físico que eu tenho, porque também não é para sair aí fazendo coisa tudo do senso comum aí, né? Tá. Vou usar o conhecimento de física que eu tenho com o meu conhecimento do cotidiano, né? E aí eu consigo chegar a uma conclusão caso me dê um branco alguma coisa numa questão conceitual. Ótimo, então, beleza. A luz é uma onda, já sabemos. Eletromagnética, muito bem. Ela não precisa de um meio para se propagar, ok? Lembrando aí que ela se propaga no vácuo. E aí, de novo, tem que saber esse número que às vezes ele não dá, hein? É 3 vezes 10 na 8 metros por segundo a velocidade constante da luz, né? Ok? No vácuo, pelo amor de Deus. Tá bom? Esse é a índice de refração absoluta aí. Ó, o que mais? Aqui tem aquela piadinha que eu gosto de fazer, né? Que é pra mandar pra aquele crush que fica te gosteando, como eles falam, né? Te deixando no vácuo, né? Aí você fala, eu não sou onda eletromagnética pra me propagar nos seus vácuos. Maledita ou maledita. Ó, de novo aqui a acumulação fundamental da onda. Vou até passar, hein? Aqui tem o espectro eletromagnético, depois se vocês quiserem dar uma olhada também, tá? Lembrando aí que tem o espectro visível, né? Vai ter daqui a pouco o arco-íris de energia aí, tá bom, Xuxa? Ó, aí. Então, o comprimento de onda e a frequência, né, de cada uma das cores, lembrando aqui que é o Vlavav, né? Vlavav, ok? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul anil normalmente aqui né? Aqui o cara trocou, tá? Pode ser também. Por isso que eu trouxe, né? Porque às vezes aparece assim, tudo bem? Ó, aqui a frequência está em terahertz, hein? Frequência bem alta, né? Da luz visível. E a comprimento de onda em nanômetros, ok? Então, bem pequeno comprimento de onda, ok? O que mais? Quais são os princípios da ótica, tá? Tem que saber os 3 princípios porque eles caem conceitualmente. Quais são eles? Propagação retilínea da luz, isso aí beleza, né? Se o meio ele é... isso aqui tem que prestar atenção. Transparente, homogêneo, isótropo, tá? A luz vai se propagar em linha reta, ok? Muito bem. Princípio de independência dos raios luminosos a gente já viu lá na ondulatória, né? Ao se propagar em um meio, cada raio de luz, né? Se funciona para onda, luz é uma onda, vai funcionar aqui. Então, cada raio de luz se comporta independentemente de qualquer outro raio de luz, né? Ele se cruza como se nada tivesse acontecido. E aqui, tem que tomar cuidado nesse último daqui, tá? Para não confundir, é reversibilidade, tá? Reversibilidade da luz. Por quê? A trajetória seguida por um raio de luz não vai depender, cara, do sentido, né? Vai ter uma direção lá, mas tanto faz, se é para esquerda, para direita, para cima, para baixo, na diagonal, para cima, para baixo, né? Eu vou ter uma reversibilidade da luz, porque não vai importar o sentido, vai importar o quê? A direção, ok? Então, olha lá, primeira lei da reflexão, já vimos. Segunda lei da reflexão, também já vimos. Então, vamos tocar-lhe pau. Aqui está o nosso espelho plano, né? Até desenhei ali antes. Então, vem o raio incidente, tem que medir o ângulo aqui com a normal, que está fazendo 90 graus com a superfície, né? Então, esse ângulo de incidência. E aqui eu vou ter o ângulo de reflexão, né? Do nosso espelho plano. Muito bem. Todos eles o quê? Complanares e medidos aí os ângulos com a normal. De novo, o ângulo do raio incidente e do refletido é sempre medido com a normal, ok? Ó, a imagem no espelho plano, como é que ela é? Ela é virtual, tá? O que mais que ela é? Ela é simétrica, tá? Por isso que às vezes a gente se acha feio nas fotos, porque a gente tá acostumado a se ver no espelho, né? Ela é do mesmo tamanho, né? Eu não vou no espelho aqui do banheiro da minha casa ali para lavar o rosto, olhar a minha cara e vou ver uma cara enorme ou uma cara minúscula. Não, é do mesmo tamanho, né? Então, isso que eu tô falando para vocês. Caiu questão conceitual, ficou em dúvida? Pensa no teu cotidiano, mas também não vai ficar uma coisa completamente viajona, né? Tudo baseado aí no que tu sabe do conhecimento de física, ok? E isso aqui é bem importante, a distância do objeto ao espelho, né? Que é P, já vou colocar aqui para lembrar, né? É a mesma da imagem, que é o pelinha, né? Do espelho. Tudo bem? Então tá. Que mais? Ah, eu não falei aqui, né? Porque isso aqui tá intimamente ligado. Se é virtual, ela é o quê? Direita, né? Eu vou lá no banheiro e não me olho de cabeça para baixo também, ok? Olha lá. Translação do espelho plano. O que é isso? Quando o espelho vai sofrer uma translação, né? Ele vai mudar aí, né? O deslocamento sofrido pela imagem nessa translação é igual ao dobro, tá? O dobro do deslocamento sofrido pelo espelho, ok?
ok? Então o cara está carregando lá um espelho numa parte de trás de um carro, coisa e tal, né? Ele está numa velocidade, aquele espelho, certo? Então vai ter um deslocamento sofrido pelo espelho. E aí se eu quiser saber, ou se ele perguntar, e qual que é a distância do deslocamento sofrido pela imagem, né? Aí eu, é o dobro, tá? Fechou? Muito bem. Ó, aqui se rotacionar o espelho, tá? Teve um exercício da apostila ou do simulado, não lembro agora, que era de rotação de espelho, que era um exercício bem difícil, tá? Mas aí é só lembrar aqui, né, que o ângulo do desvio que vai ser sofrido pelo esse raio refletido na rotação do espelho vai ser, de novo, olha lá, 2 vezes o ângulo de rotação do espelho. Então, se o espelho rotacionou A, aqui está a rotação do espelho, né? Quanto é que vai rotacionar aqui o raio refletido? A mais A, 2A. Fechou? O que mais? Campo visual. Cara, se quiser saber o campo visual, ó, aqui fica a dica pro dia da prova. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui em mim, que agora eu até larguei a minha caneta. Ó, no dia da prova, ótica precisa muito de régua às vezes, dependendo do exercício, né? Vocês não vão ter régua. Então, assim, ó, vocês deixam a identidade de vocês em cima da mesa, deixa ela bem plastificada, bem dura, né? Para vocês conseguirem fazer desenho em linha reta. Tá, não vai ter as medidas dos centímetros, não tem problema. Mas vocês vão conseguir traçar uma reta. Porque, por exemplo, se for um exercício como esse aqui, agora do slide, voltando, que ele quer que eu calcule o campo visual, né? Eu vou ter que fazer retas aqui, né? Saindo aqui da imagem, certo? Porque aqui é a parte de dentro do espelho, né? Aqui é dentro do espelho. Então, dessa imagem até as bordas do espelho e para fora. E esse pedaço todo aqui vai ser o campo visual. Teve também exercício lá na apostila, se quiserem relembrar, dá uma olhadinha lá, beleza? Ó, o que mais que eu tenho? Eu tenho associação de espelhos planos. Quem nunca, quando criança, pelo menos, eu fiz várias vezes, tinha aqueles armários lá que tu tinha 2 espelhos em cada uma das portas, tu enfiava a cara no meio e se via várias caras tuas assim, né? Quantas caras daí ele pode perguntar que tu tá vendo, né? Essa pergunta o cara pode fazer. Bom, é como tá aqui com a vela, né? Parece uma coisa meio demoníaca aqui, mas tudo bem. Tudo aqui é místico para o nosso sucesso. Então tá, ó. Eu vou pegar o ângulo 360 do círculo, né? Porque é como se eu estivesse colocando os meus objetos aqui, né? Tipo, um tá aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, certo? Dividido pelo alfa, que vai ser essa abertura aqui, né? E menos 1. Por que é menos 1? Porque esse aqui é o objeto que eu estou colocando na frente do espelho. E aí o N é o quê? É o número de imagens somente, tá? Pelo amor de Deus, ok? Se ele quiser saber quantos no total, daí tu joga esse objeto, não precisa diminuir 1. Fechou? O que mais? Vamos entrar nos espelhos esféricos, então. Ó, relembrando aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o centro do espelho, né? Que é o centro da calota esférica. Tudo bem? Do centro até o vértice do espelho aqui, né? Eu vou ter o raio, né? Porque é como se fosse aqui uma calota esférica, tudo bem? Um círculo, beleza? Ó, aí metade do raio é a distância focal. Aqui está o foco e aqui está a distância focal. Aqui está o centro, aqui está o raio. Então, veja, um é o ponto, o outro é a medida. Foco, distância focal, centro, raio, tudo bem? E o vértice é esse ponto aqui, onde o eixo principal vai cruzar, então, com o meu espelho esférico. Tudo bem? Esse meu espelho aqui, né, por acaso, tem as franjinhas aqui, ele é côncavo. Beleza? Então tá. Esse centro também pode ser centro de curvatura, mas é raio de curvatura, não tem problema, tá? Olha lá. Agora vamos falar das propriedades dos espelhos, então, começando com o côncavo, ok? Quer dizer, vou falar dos dois já de uma vez. Ó, primeira propriedade, tá? Todo raio de luz que passa pelo centro do espelho, ele bate no espelho e volta, né, na mesma direção, ok? Isso aqui para o côncavo e também para o convexo. A diferença do convexo é que o centro do convexo está dentro do espelho, assim como o foco, né? Então a gente faz um prolongamento de onde o raio iria bater no centro e ele volta nessa mesma direção, ok? Então passou pelo centro, volta pelo centro. A gente tem que saber. Passou pelo centro, volta pelo centro. Beleza. O que mais? Se o meu raio vem e ele bate no vértice, né? Com um ângulo aqui, vou botar alfa, tá? Esse raio vai refletir, medido aqui com esse eixo principal, também alfa, tá? Então, bateu no vértice, volta com o mesmo ângulo,
tá? Bateu no vértice, volta para o mesmo ângulo. Mesma coisa no convexo aqui, né? Esse aqui dá para ver bem, tá bom? Vai bater aqui e vai voltar com o mesmo ângulo alfa. Depois, se eu tenho um raio que ele vem paralelo, ele bate no espelho e ele passa pelo foco, tá? Sempre. No espelho convexo também, só que eu vou ter um prolongamento, porque o foco tá dentro do espelho, né? Então, ele vai passar, eu vou prolongar aqui, e daí ele vai sair aqui, como se estivesse saindo do foco, beleza? E por último aí, o contrário, né? Se eu tiver um raio que ele passa pelo foco, ele volta paralelo, tá? Então, esse raio, ele vem aqui, bateu no foco, bateu não, né? Passou no foco, bateu no espelho e volta paralelo. Então, vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Mesma coisa para o convexo, é a única coisa que eu vou ter que prolongar esse raio de luz, tá? Beleza, agora um estudo gráfico aí do que vai acontecer com as imagens quando objetos são colocados na frente de espelhos esféricos, né? Então, começando com o espelho côncavo, o que eu vou ter? Eu vou ter primeiro um objeto que ele vai estar a uma distância maior que o raio, né? Ele vai estar aqui além do centro, para lá, tá? Então, nessa situação aqui, a minha imagem ela é o quê? Ela é real, menor e invertida, tá? Isso aqui está intimamente ligado. Toda vez que é real, é invertida. Tudo bem? E, vale a pena falar aqui só, né? Já que eu já lembrei aqui, somente imagens reais podem ser projetadas. Isso aqui é uma coisa conceitual que é bom lembrar, tá? Então, a minha imagem ela vai ser real, invertida, beleza? Menor, né? E além disso, vale a pena dizer que ela com certeza vai estar entre o centro e o foco, tá? Com certeza. Tudo bem? O que mais? Se eu tiver agora o meu objeto exatamente no centro, né, do espelho, eu sempre pego dois raios de luz para achar a imagem, né? Onde esses raios vão se cruzar, que vai dar a minha imagem. Aqui o que vai acontecer? Real invertida, bacana. Se está no centro, o tamanho é igual. Não é nem maior nem menor, o tamanho é igual. E por acaso, ela vai estar no centro. Né? Igualzinho. Tudo bem? O que mais? Se o meu objeto agora estiver entre o centro e o foco, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma imagem real invertida, beleza? Só que agora ela vai ser maior. Tudo bem? E além disso, posso dizer que ela está além do centro. Que ele feio. Além do centro, ok? O que mais? Bom, o que acontece quando o objeto está no foco, né? Olha, quando eu botar no foco e fizer o desenho, os raios eles vão ficar paralelos. Então, eles não vão se cruzar. Lembra que a imagem ela se dá onde os raios se cruzam. Se eles não se cruzam, não tem imagem. Tudo bem? Isso é lógica. Então, não tem imagem, né? Só que eles chamam de uma imagem que ela é imprópria. Basicamente porque ela não existe. Tá bom? E aí, bom, o que vai acontecer se o meu objeto estiver agora entre o foco e o vértice, tá? Se liga, do espelho côncavo, que a gente está aqui no espelho côncavo, né? Essa é a única situação em que a minha imagem vai ser virtual e por isso direita, né? Lembra que isso aqui está intimamente ligado. Tudo bem? É a única da situação que vai acontecer isso, né? Porque eu tive quantas situações anteriormente? 4, né? Então são 5 situações para o espelho côncavo e só uma delas a imagem é virtual direita e vai ser daí maior. Se ela é virtual, ela vai estar o quê? Dentro do espelho, tá? Porque eu estou falando onde estão as imagens dos outros, né? Aqui ela vai, se ela é virtual, ela está dentro do espelho a imagem. Esse espelho aqui é o nosso famoso espelho de aumento. Né? Aquele que usa lá para espremer a espinha, tirar a sobrancelha, fazer a barba, essa coisa toda, tá? E só tem um caso para o espelho convexo. Ufa, ainda bem, né? Então, olha lá. Vai ser virtual e direita, né? Deixa eu até voltar aqui que eu fiz um risco muito comprido. Vai ser virtual e direita, que isso aqui está intimamente ligado, né? E vai ser menor a imagem, tá? Então, assim, ó, sempre, toda vida que tiver um espelho que ela é convexo, virtual direita menor, virtual direita menor, virtual direita menor, virtual direita menor. Tudo bem? É isso. O que é um espelho convexo? É aquele espelho de... Deixa eu escrever aqui para não... Isso, de vigilância. Vocês podem notar que nesses espelhos de vigilância, né, as pessoas aparecem... Não aparece de ponta cabeça, aparece normal, né?
como elas estão mesmo, um pezinho ali, só que tudo menorzinho, parece umas formigas, né? Então, aquele espelho, ele é convexo, tá? Por quê? Porque se fosse côncavo, a imagem também ia ser virtual direita, só que ele ia ser o quê? Maior. No convexo, a imagem é sempre virtual direita, só que menor. Fechou? Então, observações aqui. Ó, como eu falei, né? Real, invertido, virtual, direito. Aqui, só para lembrar das fórmulas, né? Ó, a equação de Gauss e o aumento linear, tá? Pelo amor de Deus, olha lá. Tem que saber isso aqui. A gente fez 1 trilhão de exercícios disso aqui, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', equação de Gauss, tá? E o aumento linear, que tu pode fazer uma fórmula só, né? Que aqui ele botou tudo separado, mas eu vou fazer um risco aqui, vou botar o A aqui, e vou botar um igual aqui. Então, se liga nessa aqui, ó. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, tá bom? Lembrando que o P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho, I é o tamanho da imagem, e O é o tamanho do objeto, e o A é a amplitude. Se a minha imagem for metade do tamanho, o A vai ser 0,5. Se a minha imagem for o dobro do tamanho, o A vai ser 2. E o F é a distância focal. Quais são as leis da refração? A gente já viu lá na ondulatória, vamos passar. Aqui, só para mostrar de novo, né, o que vai acontecer. Eu tenho um dióptro aqui, né, tem uma superfície de separação, tem a minha normal aqui em cima, certo? Aí o raio está sendo incidido aqui, né? Ele tem uma velocidade 1, um lambda 1 e uma frequência F e o θ1. Aqui ele vai ter um θ2, né, quando ele passa para o segundo meio. O que vai mudar, que a gente já viu? Velocidade muda, o lambda muda. O que não muda? A frequência não muda. A frequência da fonte é constante. Fechou? Olha lá. Reflexão total. A gente fez também bastante exercício. Só reflexão total se o observador estiver no meio mais refringente. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Não vai errar isso aqui, tá? Só funciona se eu estiver dentro da piscina, olhando para o ar, para fora, né? Então a água é mais refrigerante que o ar, daí vai funcionar. Tudo bem? Olha lá, quando o raio incidente no meio mais refrigerante tem um ângulo limite, ele refrata rasante, né? Ou seja, com um ângulo de 90 graus, né? Para onde? Para o meio menos refrigerante, tá aí, tá? Tem desenho? Tem, claro. Então aqui nós estamos na água, por exemplo, e aqui é o ar. Então nós estamos aqui na piscina, embaixo d'água, tá? Então a gente olha para fora, o que vai acontecer? Tem um certo ângulo aqui que se eu olhar esse ângulo, nesse ângulo aqui, nesse grau aqui, o que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir olhar para fora da piscina, olhar quem está na beira da piscina ou algo assim. Eu vou ver só um espelho d'água que eles chamam, né? Isso, vai acontecer esse fenômeno de reflexão total, tá? Então, no fenômeno de reflexão total, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre 90 graus aqui, né? Num dos senos, né? Do ângulo, um deles vai ser sempre 90 graus, tá? Um deles vai ser sempre 90 graus. Então, eu posso calcular isso daqui, né? Como sendo o seno do ângulo limite é igual a N1 sobre N2, ou melhor ainda, essa parte aqui, ó. O N menor sobre o maior. Claro, o maior tá segurando o menorzinho em cima. Certo? Então tá, olha lá. O que vai acontecer? Aqui está mostrando de novo a mesma questão do ângulo, né? Só que aqui tentando já dar um movimento, né? E aqui também o que vai acontecer, como eu já expliquei para vocês. Então, aqui, esse aqui que eu falei que é o ouro, né? O seno do ângulo limite é o índice de refração menos, né? O menor dividido pelo mais do maior. Tudo bem? Então, olha só, o que mais? A gente tem o dióptro plano, né? Que quando o objeto está na água e o observador está no água. É o contrário do que eu estava falando, né? Então, o que vai acontecer? A imagem, ela vai ficar mais próxima da superfície, certo? Se eu tiver com o objeto na água e o observador no ar. Então, o que vai acontecer? Está o observador aqui, né? Está o meu objeto aqui está o meu objeto, certo? Aí, o que vai acontecer? Vai sair o raio de luz aqui do objeto, vai chegar no olho da pessoa, né? Só que olha só, ela vai enxergar esse desvio, né? Então ela não vai pegar essa distância P aqui, que é do objeto mesmo, ela vai pegar essa distância P' aqui, que é da imagem, tá? Pode colocar assim, ó. O N do vai sobre o N do vem é o P' sobre o P, tá bom? Ele vai para quem? Ele vai para o observador, se tu quiser também, né? E ele vem do objeto, ok? O que mais? Agora o objeto está no ar, o observador está na água. Que é uma situação que pode ocorrer, por exemplo, esse ângulo limite, né?
Então, o que vai acontecer? Nesse caso, agora a imagem ela vai estar mais afastada da superfície, tá? Olha lá. Então, eu estou o mergulhador aqui olhando para a borboleta. O objeto está aqui, né? Aí, o que acontece? O objeto manda o raio, aí chega no olho dele, só que olha só, vai ocorrer um desvio. E daí, em vez de ele olhar essa distância P de fato do objeto aqui, ele vai acabar vendo a imagem lá em cima, né, numa distância pelínea. Aqui tem vários jeitos de falar isso, tá? E cada slide eu botei de jeito diferente, que você escolhe o que você achar melhor, tá? Mas em vez de botar menor sobre maior, por exemplo, ou observador-objeto, você pode botar destino e origem, tá? Porque a origem é sempre no objeto e o destino é no observador, tá bom? Então, olha só. Dióptro plano, P' igual a P, N de quem vai sobre N de quem vem. Agora, pelo amor de Deus, não pode errar da onde vai e da onde vem, tá? Não pode. O raio, ó, vem do objeto e vai para o observador, tá? O raio não sai do olho do observador, né? Vem cá, ó, Ciclope. Não pode, certo? Tá, abafem aí, eu sei que vocês estão rindo pra caramba. Eu sei, foi autoescada. Ó, beleza? Então, fechamos aqui ótica e vamos para a última parte agora, que é eletricidade. Beleza, pessoal, vamos agora terminar então a parte aqui, né, que tá faltando de eletricidade. Já vou dizer pra vocês aí, ó, se inspira no Tigrão aí, como eu me inspirei, porque na verdade eu tô gravando pela segunda vez essa parte, porque o áudio não pegou no computador. Mas vamos embora, né? O negócio é a persistência. Vamos juntos. Então, eletricidade. Distribuição de carga primeiro, né? Tem que lembrar o quê? Que a carga em excesso, ela vai sempre ficar distribuída num condutor, certo? Na parte externa, né? Então, é o que a gente vai ter os chamados elétrons livres aqui, né? E aqui não é porque tem próton que vai ficar andando, hein? Pelo amor de Deus. Aqui tá faltando elétron nesse condutor da esquerda, fechou? Olha lá. Que mais? A gente falou de condutor, agora vamos falar de isolante, tá? A carga em excesso no isolante, mas como assim, prof? O isolante vai pegar carga? Então, o que acontece é o seguinte, o isolante ele vai pegar carga sim, tá? Ele vai pegar um pouco de carga aqui, como se um bastãozinho tivesse vindo daqui, né? Tá? Então, esse bastão aqui vai então encostar aqui no isolante, né? E nessa parte que o bastão encostar, tá? Que vão ficar concentradas as cargas. Por ser um isolante, o que vai acontecer? Elas não vão, na verdade, se distribuir, né? Isso de distribuir aqui não acontece. Elas vão ficar, então, concentradas onde houve aí a eletrização, né? No isolante, beleza? Ó, vamos olhar agora os princípios da eletrostática. O primeiro aqui, tranquilaço, a gente sabe desde criança, atração e repulsão, né? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Agora, o importante até para resolver os exercícios é aqui o princípio da conservação de carga elétrica, né? Então, se eu tenho um sistema que está eletricamente isolado, importante, tá? Ou seja, que não tem troca de carga com o exterior, como é que eu faço aí para ver? Bom, é só fazer uma sominha algébrica das cargas, tá? Então, a gente vai ver isso, por exemplo, daqui a pouco, nos processos de eletrização, tá? Então, antes disso, só vamos falar aqui da quantização da carga, né? Então, aqui a gente tem o Q, que é a carga, tá? Não é a quantidade de movimento, beleza? N aqui é o número, e o E aqui é a carga fundamental, né? Eita, nós. Que é o Coulomb, tá? Que é a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Professora, preciso saber isso para a prova? Olha, é bom, tá? Porque vai que o cara não coloca, ainda mais que é CESP, né, gente? Então, sempre bom ter todas as cartas na manga aí para poder jogar e ganhar. Ó, eletrização. Quais são os tipos que a gente tem? A gente tem primeiro por atrito, né? O primeiro tipo de eletrização aí que se soube na vida, né? Então, o que vai acontecer nesse tipo de eletrização, né? Os corpos, né, que foram atritados, eles vão ficar com o mesmo módulo, tá? De carga, só que eles vão ficar com sinais opostos. E é importante que é depois que eles forem separados, ok? Se a eletrização for por contato, tá? As cargas elas vão acabar ficando com o mesmo sinal daí. Então, atrito, sinal oposto, contato vai ficar com o mesmo sinal. Aí, bom, vai depender dos meus dois corpos aqui, né? Quando é por contato, o tamanho deles, etc. Já vamos falar disso. Ó, chegou aí.
Então, por exemplo, aqui eu tenho um contato, né, externo e os dois condutores eles são iguais, eles são do mesmo tamanho, tá? Então, se um está com mais 10 e o outro está com menos 2, a gente faz a soma algébrica, vai dar 8, divide por 2, 4, 4 para cada. Se eles forem de tamanhos diferentes, é só fazer a proporção, fechou? Ó, por contato interno. Por contato interno é importante, tá? Que aparecem essas questões aí, principalmente conceitual, né? Que toda a carga que vai estar na esferinha, né? Que vai estar carregada negativamente, por exemplo, aqui, essa carga toda ela vai passar aqui para a minha esfera oca, tá? Para a superfície dessa esfera oca. Então, essa carga negativa vai toda vir para cá, para a esfera oca, tá. E aí, num segundo momento, essa esferinha ela vai ficar o quê? Neutra. Ela vai passar toda a carga, ok? O que mais? Como é que a gente faz eletrização com fio terra? O que vai acontecer? Aqui na esquerda eu tenho um objeto que está com a carga negativa, né? Então, eu vou fazer uma ligação à terra, tá? E a terra é como se fosse um grande corpo neutro, certo? Então, essas cargas que estão em excesso, elas vão para a terra, tá? Esses elétrons aqui. Se o meu corpo estiver eletrizado positivamente, o que vai acontecer é que a Terra vai entender, vamos colocar assim, que esse corpo está precisando de elétrons. Então, ela vai doar elétrons para esse corpo para ele ficar eletricamente neutro. Lembrando que eletricamente neutro não é que não tem carga, hein, gente? É que as cargas estão distribuídas de forma igual, tudo bem? Ó, aqui presta atenção que não é eletrização, agora é uma indução, tá? Porque às vezes ele fala de indução eletrostática. Então, a indução, como é que vai acontecer? Eu vou ter o pêndulo elétrico, né, que eles chamam. Aqui eu tenho uma esfera que ela está neutra, tá? Está em equilíbrio eletrostático aí. Eu vou aproximar um bastão positivamente carregado. Presta atenção aqui que eu não vou encostar, tá? Não encosta, tá? Não encosta aqui. É uma indução. Se fosse eletrização, eu ia encostar aqui, né? Mas como é uma indução, ele não vai encostar, ok? O que vai acontecer? Vai haver uma polarização das cargas nessa esfera que está neutra. As negativas vão se aproximar do bastão e as positivas vão se repelir. Então, o que vai acontecer é que eu vou induzir esse corpo que está neutro, né, polarizando ele, e aí vai haver aí uma certa movimentação, aí formando um ângulo θ desse pêndulo, ok? O que mais? Agora a gente vai ver a eletrização por indução. Antes era só indução eletrostática, agora é eletrização por indução. Então eu tenho o corpo aqui que está neutro, eu vou aproximar meu bastão carregado positivamente, vai polarizar esse corpo, que ainda continua neutro, tá? Só que aí agora o que eu vou fazer? Com o corpo polarizado, eu vou fazer uma ligação à Terra. O lado que eu escolhi para fazer a ligação à Terra, né, no caso aqui o outro lado, porque esse lado aqui está sendo induzido pelo bastão, é o positivo. Então, a Terra vai entender que está faltando elétrons aqui, né? Então, a Terra vai acabar carregando esse corpo. E agora ele ficou carregado negativamente, ok? Essa é a eletrização por indução. O que mais? Lei de Coulomb. Gente, lei de Coulomb, ó, importantíssima, tá? Tem que saber essa fórmula, por favor. Então, como é que é mesmo? A força, né? Aqui está só a questão do módulo, tá? Mas lembrando que a força é uma grandeza vetorial. Vai ser o meu K, que é 9 vezes 10 na 9, né? Q1, Q2 sobre D quadrado, Q1 a carga da esfera 1, Q2 a carga da esfera 2 e D é a distância entre aí as duas cargas, tá? Então, a gente mede a força assim, né? A força elétrica, lei de Coulomb. Ó, a força elétrica, tá? Elas são forças de par, ação e reação, tá? Lá da terceira lei de Newton, ok? Lembrando, então, que pares, ação e reação, né? Então, sempre vai ter uma reação aí de mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto, mesma natureza, que é muito importante isso, e mesma duração também. Olha lá, agora falamos de força, vou falar do campo, tá? O campo também é uma grandeza vetorial, como já estamos vendo aqui, que é um vetor, né? A grandeza vetorial, deixa eu só, botei V, vão achar que é velocidade, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu botar direitinho o nosso E aqui. Pronto, botei V por causa de vetorial. Então, a gente tem um módulo, a direção e o sentido, né? Ó, então, como é que vai acontecer? Aqui está em módulo, tá? É bem parecida com a da força, né? Com a lei de Coulomb. Só que qual que é a diferença? Aqui tem uma carga 2 sobre D quadrado, né? E aqui tem só uma carga. Então, para ter força, eu preciso de duas cargas. Mas, para ter o campo elétrico, basta uma. Então, eu tendo uma carga, né, no espaço, ela já gera um campo, ok? A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, tá? E a direção aí desse campo elétrico, né, vai ser a reta que vai unir aí a carga até um ponto P no espaço. E o sentido vai depender aí da carga, né, se é positiva ou negativa. A gente já vai ver isso. Então, olha lá, deixa eu só tomar um golinho de café aqui.
Ó, então vamos falar do vetor campo elétrico, né? Então, como eu falei, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? A gente sabe. Tem uma outra fórmula que eu posso utilizar aí, que relaciona a lei de Coulomb com a fórmula do campo elétrico, né? Então, o meu campo elétrico ele vai ser a força dividido aí pela carga, tá? Então, como eu falei antes, né? Dependendo aqui, se a minha carga for positiva, tá? O vetor campo elétrico ele aponta para fora. Se a minha carga aqui for negativa, o vetor campo elétrico aponta para, como se fosse, né, para dentro da carga, para fora da carga, tá bom? Beleza? Lembrando aí, então, que eu sempre vou calcular o campo elétrico em um ponto do espaço. Qual que é o sentido desse vetor campo elétrico, então, né? Que a gente falou de direção, vamos falar de sentido mais um pouquinho agora aqui. O que vai acontecer, né? Como eu acabei de falar, só que aqui está demonstrando da forma esférica, tá? Se for positiva, os vetores campo elétrico vão sair da carga, tá? E se for negativa, vão entrar na carga. Agora, uma outra grandeza que é o potencial, tá? Força escalar, campo elétrico, desculpa, oh meu Deus. Força vetorial, meu Deus, apaga isso, Joane. Força vetorial, campo elétrico vetorial, é que eu tô agoniada para falar aqui que o potencial é escalar, tá? É só um valor, não tem direção, não tem sentido, só tem valor, tá? Só tem intensidade aí do potencial elétrico. Então, olha só, isso aí para conceitual, né? Como é que eu calculo o potencial elétrico, então, numa carga? Tá? É bem parecido com as outras que a gente já viu, né? Ó, de novo aí, ó, força K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Campo elétrico, tô falando em módulo aqui, tá? K, Q sobre D quadrado. Aqui, parece que subtrai um Q, né? E aqui, vai subtrair um D. Né, subtrair no sentido de ser retirada da fórmula, tudo bem? Então são fórmulas que elas se relacionam, tá? Elas se relacionam. Então façam essa relação entre as fórmulas, tá? Ainda mais porque a gente precisa ter ela na cachola, ok? Então, vamos lá. O potencial elétrico de um ponto P no campo de uma carga pontiforme Q em relação ao ponto infinitamente afastado, né? Um potencial nulo aí por convenção, vai ser dado por essa fórmula que é V igual a K, que multiplica Q dividido por D. Vamos falar mais sobre isso. Então, agora, diferença de potencial, né? A DDP, eu vou ter, então, agora dois pontos, né? Um ponto A e um ponto B. Para eu calcular aqui a minha DDP entre A e B, né? A diferença de potencial vai ser o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Se eu quiser utilizar a fórmula lá, né? Pode ver que é a mesma fórmula aqui. É KQ, só que agora eu estou fazendo a diferença das distâncias. Beleza. Ó, algumas observações aqui, tá? Ó, o vetor campo elétrico, ele aponta no sentido em que o potencial elétrico diminui, tá? Isso aqui, ó, muito bom, tá? Porque pode ser cobrado aí na parte conceitual, tá? O vetor campo elétrico aponta no sentido em que o potencial elétrico diminui, tudo bem? As cargas elétricas positivas sempre se movem espontaneamente de regiões de maior potencial elétrico para regiões de menor potencial elétrico, tá? Então, positivo é do maior para o menor, tá? Então, se a minha carga é positiva, ele vai da onde, né? Do potencial maior para o potencial menor, tá? Se a minha carga for negativa aqui, elas vão se mover espontaneamente onde? De uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Fechou? Ó, trabalho agora da força elétrica. Quando uma carga elétrica Q se desloca dentro de um campo elétrico, né, de um ponto A até um ponto B, por exemplo, vai ter aí o trabalho da força elétrica, que é um trabalho aí da força elétrica resultante, ok? Que vai agir aí nessa carga Q. E o mais importante aqui, tá, é que esse trabalho da força elétrica, ele não depende da trajetória, tá? Então, olha só, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Como é que é, Joane? O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. E o que significa isso, Joane? Significa que, por exemplo, o meu campo elétrico é um campo o quê? Conservativo por isso, tá? E digo mais, a minha força elétrica é uma força conservativa por isso. Então, olha lá, o trabalho da força elétrica... Pera, é que a minha boca tá seca, eu vou tomar um cafezinho. Calma aí, tô empolgado. Ó, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Isso me diz que o campo elétrico é um campo conservativo e a força elétrica é uma força conservativa. Ok? Opa, passei um. Então, trabalho da força elétrica, né? Vou ter uma carga Q, ela vai criar um campo. Aí eu vou ter dois pontos no espaço A e B, tá? Então, o trabalho, tá, da força elétrica, o que eu estou chamando aqui de WAB, né?
Nesse deslocamento da carga de A até B, olha aqui, então, não depende da trajetória, certo? Não depende da trajetória. Então, o que vai acontecer aqui? É só tu fazer o trabalho, o trabalho de A e B aqui, vai ser Q que multiplica o potencial de A no ponto A, menos o potencial aí no ponto B, ok? Beleza, olha só então, energia potencial elétrica, né? Como eu falei lá nas observações, por exemplo aqui, eu tenho uma carga aqui positiva, né? Eu tenho os dois pontos A e B. Essa carga aqui, ela forma um campo, né? Aí, como eu coloquei uma segunda carga aqui, que é positiva, daí não adianta escrever vermelho no vermelho, né, Joane? Pelo amor de Deus. Que também é positiva aqui, tá? O que vai acontecer? A força, ela vai apontar para fora, como a gente já tinha visto, né? Por causa aí do campo, certo? Aí eu tenho um potencial em A e eu tenho um potencial em B, certo? Como aqui a carga é positiva, né? O que acontece? O potencial em A é maior que o potencial em B, certo? E aqui, essa flecha está me dando, então, o sentido da linha de força, que é o meu campo, tá? E aqui a minha força, certo? E a DDP aqui, VAB, é escalar, tá? Só para lembrar disso daí, beleza? Bora lá, então. Ó, a energia agora, tá? A energia potencial elétrica, tá? Que eu estou colocando aqui como EP, tá? Energia potencial, tá? Só que ela é elétrica, não é... Deixa eu até tirar isso daqui, porque eles vão achar que é elástica, né, gente? Não, pelo amor de Deus, tá? É elétrica, ok? A energia potencial elétrica no ponto A, tá? Ela é a mesma coisa que o trabalho calculado aí entre os pontos A e B, que a gente calcula como sendo Q vezes o potencial em A, tá? Então, lembrando, né, que energia aqui a gente mede como, gente? É Joule, tá? Energia potencial, Joule aqui. Trabalho também, Joule. Fechou? Ó, agora falando de superfícies equipotenciais, tá? São duas que vão aparecer aí, já vai ter a figura. A gente chama de superfície equipotencial, o que é isso? É onde eu vou ter, né, nessa superfície, um potencial elétrico que ele é constante, tá? Então, o V é constante, ok? Nessa superfície equipotencial. As superfícies equipotenciais, tá? Elas vão ser sempre perpendiculares aí às linhas de força. Então, superfície equipotencial e aqui linha de força, fazendo aí 90 graus. Massa. O trabalho que é realizado sobre uma carga elétrica, para eu movimentar ela aí, né, sendo que ela está em equilíbrio entre dois pontos de uma mesma superfície equipotencial, é nulo. Peraí que ficou muito grande essa frase, Joane. Vamos destrinchar ela. Peraí, ó. O trabalho, né, realizado sobre uma carga. Então, eu tenho uma carga, um trabalho vai ser realizado sobre ela, tá? Esse trabalho vai ser realizado para movimentá-la em equilíbrio, ok? Entre dois pontos. Da onde? Essa carga está numa superfície equipotencial. Ok, então esse trabalho para movimentar essa carga, né, entre dois pontos nessa superfície equipotencial, esse trabalho é zero, tá? É nulo, tá? Então o trabalho aqui é zero, ok? Então olha as superfícies aqui, eu tenho uma radial, tá? Então lembra que eu falei dos 90 graus, né? Tudo 90 graus aqui, ó, 90 graus, tá? Essa aqui é a minha linha de força, né? Que está associada ao campo elétrico, e aqui eu tenho uma superfície equipotencial, ou seja, nessa linha aqui, né, qualquer lugar aqui, se eu for movimentar a carga aqui, o que vai acontecer? Trabalho é zero, né, beleza? Então tá, isso aí que é a superfície equipotencial. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu vou ter duas placas, uma positiva e uma negativa, formando então aqui as superfícies equipotenciais, obviamente sempre 90 graus com as linhas de força. Então, a linha de força aqui representando o campo, né? E a superfície equipotencial, se eu tiver uma carguinha e for movimentar ela por aqui, né? Nessa superfície equipotencial aqui, o que vai acontecer? O trabalho vai ser zero. Massa. Então, agora vamos falar de um condutor que vai estar em equilíbrio eletrostático, tá? Esse condutor, normalmente, a gente representa aí como uma esfera, tá? Então, essa esfera, se eu for falar do campo elétrico dela, por exemplo, né? Resultante aí, tá? Nos pontos internos dela, dessa esfera, ele é nulo. Então, o campo elétrico aqui dentro é zero, tá? E é um vetor, né? Vetor nulo, tudo bem? Porque é vetorial. Então, olha só. O potencial, daí, nos pontos tanto interno aqui, né? Quanto na própria superfície da esfera, vai ser constante, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui dentro, V constante.
e na superfície também, tá? Agora, as linhas de força do campo elétrico que vão ser criados por esse condutor aqui, eles vão ser sempre perpendiculares à superfície externa, né? Então, vai sair um vetor aqui de linha de força, né? Sempre perpendicular aqui, certo? Vem cá, que carga que é positiva ou negativa pela linha de força que eu desenhei? 3, 2, 1. Positiva, né? Positiva, aponta para fora. Fechou. Então, olha lá. Importante que todas essas propriedades, elas são igualmente válidas. Isso aqui para questão conceitual, hein, se liga. Para o quê? Tanto faz se é maciço, se é uma bora maciça, uma esfera metálica maciça, sei lá eu. Se essa esfera tá oca, como eu coloquei ali, né? Ou, sei lá eu que forma, tá? Tanto faz. Então, tanto faz se é maciço, se é oco e qual que é a forma. Essas propriedades que eu coloquei para vocês aqui, elas são igualmente válidas para todos esses três tipos, tá? De objeto aí. Beleza? O que mais? Vamos falar agora um pouquinho do poder das pontas. Espera aí, deixa eu tomar um golinho de café. Então, olha só. Quando a gente tem um condutor que ele está aí mergulhado no ar, né? Ele tem uma forma irregular, ele tem uma ponta, certo? Então, o que vai acontecer? Como as cargas elas se distribuem na superfície do condutor, elas vão se distribuir, devido às curvas mais fechadas dessa ponta, né? Mais ali naquela ponta, né? Vou ter uma densidade, uma concentração de carga maior, né? Uma densidade superficial de carga maior. E isso é o que a gente chama de poder das pontas, tá? Por que isso é importante? Porque tem alguns efeitos aqui, alguns fenômenos elétricos que estão associados a esse poder das pontas. Tá? Outra coisa que é bom falar, conceitual, né, é que o campo elétrico, o vetor campo elétrico aí, né, o módulo dele vai ser muito, muito grande, tá? Bem grande. É ruim escrever positivo aqui, porque vocês acham que a carga é positiva, né? Tem que escrever daí uma flechinha assim, ele é muito, muito grande, tá? Próximo aí a essas pontas, o campo elétrico. Beleza. Ó, tem um dos efeitos aí, dos fenômenos, é chamado efeito corona ou o fenômeno de corona, tá? Ó, para não puxar aí para essa situação drástica que nós estamos vivendo de saúde aí, mundial, global, tá? E porque eu sei que nós temos que estar aqui com uma vibe bem positiva, eu associei a cerveja esse efeito, tá? Então é o seguinte, o efeito corona o que é? Pode até ser uma cantada, o quê? Então, ó, é esse efeito corona que faz sair faísca entre nós. S2, coraçãozinho. Tá? Mais uma cantada nerd para vocês lembrarem aí que o efeito corona é quando sai faísca, tá? Do meu condutor ali, né? Tá? Vai sair faísca. É o efeito corona, tá bom? Ó, então, vamos falar agora da blindagem eletrostática, né? Que é também conhecida aí como gaiola de Faraday, tá? Então, se eu tenho um condutor que é oco, A, tá? E dentro dele eu tenho um corpo B. Eu vou ter um corpo C eletrizado que vai aí induzir as cargas no corpo A, mas não vai em B, tá? E é por isso que é uma blindagem eletrostática, ok? Desse modo, então, o condutor A vai ser a blindagem eletrostática para o corpo B. Vai ter uma figurinha aí já já. Então, essa blindagem eletrostática, quando é que ela vai ocorrer? Quando tem um excesso de cargas num condutor, né? Que vão se distribuir uniformemente aí na sua superfície, né? E aí o campo elétrico no seu interior vai ficar nulo. Por isso esse corpo B, que vai estar dentro desse condutor oco A, ele vai ficar protegido, né? Que é quando a gente fala, né? Ah, deu uma tempestade, né? Vou me esconder aonde? Meu, dentro do carro, né? Muita gente acha que é por causa que o pneu do carro é de borracha. Pelo amor de Deus! Não, é gaiola de Faraday, é uma blindagem eletrostática. O carro aqui faz o corpo B, o carro aqui faz o corpo A, nós somos o corpo B, né? E o corpo C eletrizado aí é a nuvem, né? Que vai soltar aí essa descarga nesse corpo A, mas não vai ter problema, por quê? Porque ele vai estar fazendo uma blindagem eletrostática para nós aí, o corpo B. Então tá aí o desenho, tá? Dei uma olhadinha que massa. Então, o nosso corpo A pode ser o carro, ou pode ser... Deixa eu até arrumar aqui, que eu ia escrever só A e acabei escrevendo carro. Ó, esse aqui é o nosso corpo A, que pode ser o carro, né? Oco por dentro. Aqui tá o meu corpo B, protegido, né? E aqui o meu corpo C, que tá induzindo aí no corpo A. Beleza? O que mais? Ó, tem um flerte aí também para vocês mandarem aí pros crushes de vocês, bem nerd, que é o seguinte, né? Hoje não há gaiola de Faraday que irá blindar a eletricidade que existe entre nós, baby. Ó, intensidade da corrente elétrica. I, tá? Corrente elétrica é a carga dividida pelo intervalo de tempo. Lembrando que corrente é medida em ampere, tá? A. E também, isso aqui é importante, né?
Coulomb por segundo. A gente tira daqui, certo? Então, olha lá. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, V igual a RI. 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 Primeira lei de Ohm é V igual a RI. Primeira lei de Ohm é V igual a RI. Tá bom? Segunda lei de Ohm. Agora aqui o pessoal dá uma esquecidinha, né? Então vamos relembrar. No anterior aqui, né? Aqui a gente tem a resistência, né? Aqui é a corrente. E aqui é o potencial. Certo? Então, se eu quiser calcular a resistência, eu posso usar V igual a RI. Você já sabe. Agora, tem um outro jeito de eu calcular essa resistência, né? Como? Eu posso calcular essa resistência aqui, né? Então, aqui está a resistência. Apelando para como é, né? Como é constituída essa resistência, né? Porque ela é um objeto aqui, a resistência, tá? Então, normalmente a resistência aí a gente vai calcular num fio, né? Esse fio vai ter um comprimento L, ele vai ter uma seção A aqui, né? De superfície, certo? Desse fio, tudo bem? E ele vai ser feito de um material aí, tá? E essa daqui é a minha resistência, ok? Então, o R é a resistência, o L é o comprimento, tá? Em metro, ok? Aqui é a área da seção transversal, como está escrito ali, né? Em metro quadrado, tá? E aí a gente vai ter também o ρ. E a gente tem o ρ aqui, né? Que o ρ aqui é a resistividade elétrica. Medida em ohm vezes metro. Galera, fala que essa aqui é a fórmula da rola, né? Aí eu vou dizer para vocês que eu vou mostrar a rola no aulão. Tá aí. Nunca perde a graça, essa piada. Ó, potência elétrica, né? Potência elétrica agora é o seguinte. A gente vai usar PVI, tá? Mas isso aqui é do dispositivo como um todo. Do circuito todinho, tá? Pode ser, sei lá, como é que vai estar montado esse circuito aí. Mas, olha, essa potência calculada deste jeito aqui é de todo dispositivo. Tudo bem? Não pode confundir com a potência em cada um dos resistores depois. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular do dispositivo, eu vou calcular assim. Tudo bem? Tá? Então, a potência elétrica do dispositivo é o V aqui, que é o potencial, né? Normalmente vai vir aqui na bateria. E I é a corrente que vai sair aqui, tá? Porque dependendo, por exemplo, aqui a corrente vai dividir, etc. Tudo bem? Então, é a corrente que sai do dispositivo, tá? Isso aqui é do dispositivo, tudo bem? Aí, só para lembrar de energia elétrica, que às vezes pode cair alguma coisa assim, né? O que é 1 kWh? Vamos reescrever. 1 tá aqui. Quilo é 10 na 3, certo? O que é watt? Watt é joule por segundo, né? Porque é energia pelo tempo, tudo bem? E aí aqui, o último é hora. Só como eu estou usando segundo, eu vou usar a hora em segundo. Então, é 3.600. Então, calculando aqui, por que eu estou passando assim um por um com vocês? Porque é fácil de captar, né? E é melhor do que simplesmente decorar o número. Escreve 1 kWh, o que é? Aí, bom, chegou, tudo bem? Então, 1 kWh é 3,6 vezes 10 na 6 joules. Agora eu estou falando do nosso amigo resistor, não estou falando do circuito como um todo. Então, se eu quiser calcular a potência dissipada no resistor, tem duas fórmulas aí que eu posso usar, né? A partir da primeira lei de Ohm, né? Então, posso usar aqui P igual a R quadrado ou P igual a V quadrado sobre R, o que for mais conveniente para o exercício aí, para a questão da prova de vocês, ok? Ó, a gente vai ter dois tipos de associação de resistores, né? Em série, tudo bem? E em paralelo. Aqui, os resistores em série, né? O que eu tenho que lembrar? Que o I é o mesmo. A corrente que passa em cada uma dos resistores é o mesmo,
tá? Agora, se eu quiser falar da DDP, né, do potencial aí de cada um dos resistores, eles vão ser diferentes, tá? Em cada um deles. Cada resistor tem a sua resistência, ok? E lembra que o que se mantém quando está em série é o I, que vai ser o mesmo para os três, tá? O que mais? Se eu quiser saber o V total aqui, né, é só fazer uma sominha. Tudo bem? Beleza. Se eu quiser saber esse V, né, de outra forma, eu posso simplesmente calcular a resistência equivalente nesses resistores em série e multiplicar por I. Como é que eu calculo a resistência equivalente? É só fazer uma sominha. Beleza? Então, olha só. Na associação de resistores em série, a potência dissipada é maior no resistor de maior resistência, tá? Então, P maior, onde? No R maior. Tudo bem? Maior potência dissipada, né? É maior, né? Essa potência dissipada no resistor que tiver maior resistência. Agora, os resistores aí em paralelo, tá? Se eles estiverem em paralelo, o que vai ser o mesmo agora é o V, tá? E o que vai mudar para nós vai ser o I, porque a corrente vai se dividir aqui quando eles estão em paralelo, né? Então, é fácil de lembrar isso. Então, esse I, ele vai mudar, né? Mas cada resistor vai ter a sua resistência. E o V, então, como eles estão em paralelo, vai ser o mesmo para qualquer um dos resistores, né? E se eu quiser saber, então, qual que é a corrente total, né? Já que ela vai dividir, só fazer uma sominha, tá? Beleza. Tem um outro jeito de eu calcular essa corrente aí, que eu queira saber? Bom, é só pegar o V, que é constante, né? E dividir pela resistência equivalente. Como é que eu calculo a resistência equivalente nos resistores em paralelos? Vai ser sempre 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e por aí vai. Tudo bem? Então, na associação de resistores em paralelo, a potência dissipada é maior no resistor de menor resistência, tá? Isso aqui é para o paralelo. Mais série, mais menos paralelo. Tem um outro jeito de calcular a resistência equivalente, que é tipo uma manha, né? Que eu passei para vocês e vou passar de novo. Então, vocês podem fazer o seguinte. Se o circuito de vocês tiver só, digamos assim, duas resistências aqui, elas estão em paralelo, né? Tipo aqui R1 e aqui R2, né? E aqui tem um V e vai um I, etc. O que vai acontecer? Tu pode simplesmente, em vez de calcular 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Não, tu pode fazer assim, ó. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É batata, tá? E ainda, olha a manha. Se as duas resistências forem igual, em vez de R1 e R2 aqui, se os dois fossem 2R1, era só pegar o valor de R1 e dividir por 2, ok? Aí eu tenho a resistência equivalente. Beleza. Agora a gente vai ter, então, equipamentos de medida de grandezas elétricas, né? A gente tem o amperímetro e o galvanômetro, tá? Eles medem aí correntes, ok? A diferença aqui é que o galvanômetro ele vai medir correntes bem pequenininhas, tá? Como é que vai acontecer? Como é que eu ligo o amperímetro para poder medir a corrente, né, de uma forma correta aí do meu circuito? Os amperímetros eles têm que ser ligados em série, tá? Com os elementos do circuito no qual passa a corrente cuja intensidade eu quero medir, né? Aí uma outra coisa que é mais conceitual, né? Que esses amperímetros ele tem que ter uma resistência interna bem pequenininha, né? Bem pequenininha, um Rzinho, tá? Bem pequeno, tá? Por quê? Porque senão vai interferir na medição. Quanto menor for a resistência interna do amperímetro, melhor ele mede, né? Mais precisamente, digamos assim, ele vai medir qual é a corrente que está passando ali onde eu quero medir, tá? O que mais? A gente tem o voltímetro, né? Aí o voltímetro vai medir a tensão, né? Elétrica, V, voltímetro, tensão, tá de boas, né? E aí, bom, se o amperímetro vai ser ligado em série, o voltímetro vai ser ligado em paralelo, tá? Onde eu quero medir ali. E aí, agora conceitualmente falando, né? Esses voltímetros, eles têm que ter uma resistência interna muito alta, porque não é para passar corrente ali, né? De preferência aí, infinita até. Tá? O ideal ela é infinita, né? Que a gente sabe que não dá para ter. E o amperímetro aqui, o ideal, né, é que não tem resistência, que o R aqui vai ser 0 pro ideal, né? E aqui pro ideal vai ser infinito, né? Faltou um A ali.
Então vai ser infinita, né? Por quê? Porque para ter a precisão na medida e para não passar corrente por ali, tá? Gente, satisfação enorme estar aqui com vocês virtualmente, tá? Peço desculpas porque de fato eu tô com suspeita de Covid, então eu tô presa dentro de casa, ok? Não tô igual esse tigre aí que tá aparecendo para vocês agora. Eu tô bem ruizinha, mas acho que consegui aqui nesse aulão passar uma boa energia, né? Porque eu também tô tentando aí ficar de uma maneira bem positiva para melhorar logo, tá ok? A vocês eu desejo uma excelente prova esse final de semana, tá? Confiem em vocês, vocês estudaram, vocês sabem, tá? Esse tigre aí representa vocês como os concorrentes os veem. Os concorrentes veem vocês assim, tranquilos, né? Despreocupados, né? Por quê? Porque estão confiantes, né? Que sabem que vão conseguir alcançar, né? Que tudo depende do próprio esforço e não dos outros, não é isso mesmo? Então, confiem em vocês, né? E se por acaso, como eu sempre falo, der aquele branco na prova, cara, o segredo é o batente da porta, é lá que está a resposta. Levanta, sai da sala, sai daquele ambiente, né? Lava o rosto, vai no banheiro, toma água, tá? Come um negocinho no corredor, sei lá se pode fazer isso, mas enfim. Vai relaxar um pouco, tá? Porque tu vai pensar, meu Deus, estou perdendo 5 minutos de prova. Não. Você está ganhando aquelas respostas, né, que estavam escondidas de ti pelo nervosismo. Então, quando tu relaxa, elas voltam à tona, né? Tá aí o tigre encontrando todas as respostas na superfície do lago, por isso que ele tá tranquilo. Tá ok? Gente, olha, que a força esteja com vocês e até mais.